Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui ao vivo pelo Instagram para iniciar o projeto Momento Inove. Deixa eu trocar meus óculos aqui, colocar um óculos transparente para que você possa fazer olho no olho, tete a tete. Momento Inove aqui no Instagram do Gildeon Rocha. O Momento Inove é um projeto, aí um canal, né? Do Instituto Leitura, que abriu esse canal aí para divulgar alguns pontos. Nós estamos lançando o e-book Transformando Horas em Resultados, ferramentas eficazes para a gestão do tempo, de gestão do tempo para pessoas altamente atarefadas, E esse e-book, nós brincamos com a distribuição do conteúdo desse e-book. A gente colocou 12 capítulos, propositalmente 12 capítulos, para que cada capítulo representasse uma hora do dia, já que um mostrador de relógio, ele nos mostra o dia com 12 horas. Então a gente dividiu o e-book sobre gestão do tempo em 12 capítulos para que cada capítulo representasse simbolicamente, claro, uma hora do seu dia. Essa live, essa transmissão, a gente vai também fazer em 12 episódios, então o Momento Inove, a princípio terá 12 episódios, cada episódio trazendo o conteúdo de um capítulo do e-book. Dentro do script da nossa programação, a gente criou a Hora do Recado. A Hora do Recado é para a gente transmitir aquelas informações necessárias e para não ficar interrompendo o conteúdo com informações que não são... Opa! Seja bem-vinda, Vanusa! Seja bem-vindo, Edu! Felicidade aí para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Para que não seja interrompido o conteúdo com informações do tipo... siga a gente no Instagram, meu arroba é judeonrocha.terapeuta, judeonrocha.terapeuta, no Instagram, no YouTube também. Eu vou começar uma transmissão também pelo LinkedIn, que este assunto está relacionado com questão de produtividade, questão de organização, tanto pessoal quanto profissional. Então é um conteúdo que serve também para profissionais. E aí a gente vai transmitir também pelo LinkedIn. Então, para que não seja interrompido o conteúdo com informações, a gente criou a Hora do Recado, que é logo no início do vídeo, a gente manda um recadinho para vocês. Um dos recados que eu preciso mandar é que o e-book Transformando Horas em Resultados estará disponível na minha bio. Vai ter um link para você acessar o conteúdo do e-book, caso você queira acessar esse conteúdo na íntegra. Se não, não tem problema, não é obrigado. A transmissão ela vai ser feita em 12 episódios. Então são 12 episódios sobre o gestão do tempo. E na bio você acessa o conteúdo completo do e-book. Na bio também você acessa o meu perfil na plataforma TRG Club. Eu sou Master Terapeuta TRG, eu atendo pelo trgclub.com e aí você pode ver o meu perfil de terapeuta através do link que está também na minha bio. Seja bem-vinda, Régia, seja bem-vinda, Mary, pessoal chegando aí, muito bom, gratidão por prestigiar a nossa live. Esse perfil lá de terapeuta na plataforma, se você tem interesse também em conhecer o meu perfil de coach, né, você pode acessar também, vai ter um link, ainda não está disponível, mas vai ter um link levando para a plataforma IBC, que é o Instituto da minha formação em coach. Eu sou Professional and Self-Coach, minha formação lá pelo Instituto. Pelo IBFT, eu sou Master Terapeuta TRG, e aí é pelo TRG Club, que você acessa esses dois perfis. Outro recadinho, lembre-se sempre de nunca esquecer de lembrar de me seguir
de comentar, de compartilhar. De repente esse conteúdo você fala assim, poxa, isso aqui serve para fulano, um amigo, um parente que você entenda que possa ter interesse nesse conteúdo sobre gestão do tempo. Aí você pode compartilhar com eles lá e já adiantando, a gente vai pôr também um link na minha bio, em todos os perfis, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do YouTube, a gente vai pôr o link também para o teste da tríade do tempo. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo, Fábio, obrigado por nos prestigiar. Hoje, né, o tema da live de hoje é a era da falta do tempo. O que eu gostaria, antes de começar a falar sobre esse tempo, ainda né, dentro dos recadinhos, é pedir a você que, se aquilo que a gente está falando aqui faz sentido para você, se aquilo que eu falar aqui for algo que realmente faz sentido em sua vida, aí eu vou pedir que você faça um compromisso comigo. Eu vou pedir que você, comigo não, consigo mesmo, né? Que você faça o compromisso de pôr em prática. Então, assim, faz sentido? Então, pega para você e carrega. Leva que é seu. Se faz sentido na sua vida, leva que é seu, tá bom? Elzio chegando aí, seja bem-vindo. Então, a era da falta do tempo, quando a gente fala de falta do tempo, a gente precisa entender o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a sociedade da hiperconectividade. Nós estamos tão conectados, mas tão conectados que a gente consegue, do nosso trabalho, a gente consegue acessar o ar-condicionado do nosso quarto e colocar ele numa temperatura, fazer a climatização do ambiente do nosso quarto enquanto a gente está no trabalho. A gente pode acessar a nossa cozinha do trabalho e colocar a máquina de lavar, por exemplo, para secar uma roupa que a gente deixou lavando. Então, eu posso fazer isso através de um aplicativo no meu celular, onde eu estiver. Posso estar no meu trabalho e fazer essa interação. Então, nós vivemos sobre o domínio das notificações constantes. A todo momento aparece aquela bolinha vermelha ao lado do aplicativo que a gente usa, sinalizando que tem alguma coisa ali que a gente ainda não viu. E a tendência natural, se eu vejo um alerta ali no WhatsApp, é abrir para ler a mensagem. Se eu vejo um alerta no e-mail, a tendência natural é eu querer saber qual é o e-mail que eu estou recebendo, qual o assunto daquele e-mail. E essa hiperconectividade de mensagens de e-mails, redes sociais, elas competem pela nossa atenção e, obviamente, pelo nosso tempo. O nosso tempo acaba sendo dividido, tendo que ser dividido por essa enxurrada de alertas que a gente recebe, de mensagens, de aplicativos e da conectividade que a gente tem. Isso gera, na maioria das pessoas, ansiedade constante, redução da qualidade de vida e redução da qualidade nos relacionamentos. Os relacionamentos hoje, a gente tem várias situações onde as pessoas elas estão presentes fisicamente, mas conectadas através do celular. Às vezes, conversando com a pessoa que está de frente para ela. No nosso podcast lá do curso de psicologia da Unime Anhanguera, o professor Gustavo Caribelli comentou, né, compartilhou com a gente uma situação que ele presenciou, que foi essa seja bem-vinda, Elaine, minha consultora de moda, tá? Ó, esse look aqui é obra aí da Elaine, que está aqui no nosso canal como Moda Gabriela. Então, foi comentado que as crianças desciam para o play para brincar e elas brincavam entre elas através do celular. Elas estavam interagindo ali, estavam presencialmente interagindo, mas através do celular. E é muito comum a gente ver essa situação, as pessoas ou interagindo entre si ou interagindo com outras que não estão ali presentes nos restaurantes. É muito comum você ver pessoas nos restaurantes, mas que não estão ali de fato presentes, elas estão conectadas. Então essa hiperconectividade, ela acaba reduzindo a qualidade dos relacionamentos também.
A outra coisa é que algumas conexões, elas são essenciais. Algumas conexões você precisa delas. Outras são absurdas. Essa do restaurante que eu mencionei é um exemplo de uma conexão absurda, que é uma conexão onde você está presente ali com alguém, mas você está conectado com a outra pessoa através do celular. Isso é absurdo. Ou você está presente com a pessoa, olho no olho, mas você prefere conversar com ela por mensagem e não ali, né, compartilhando ali daquele momento. Então, são conexões absurdas que a gente vive no nosso cotidiano surreal. E por que o nosso cotidiano é surreal? Como eu falei, nós conectamos a nossa casa através do nosso celular. Então, eu posso estar no trabalho e gerenciar ali o ar-condicionado, programando ali o clima do meu quarto. Eu posso gerenciar a minha cozinha colocando ali uma roupa para secar na lavadeira através de um aplicativo. Albert, chegando aqui para nós. Seja bem-vindo para prestigiar a nossa live. Então, a gente tem essa hiperconectividade. Você pode estar na sua casa e estar no seu trabalho e, ao mesmo tempo, estar na sua casa através de um aplicativo. Isso é um cotidiano surreal que nós vivemos. Nós falamos com pessoas do outro lado do mundo. A gente pode estar no banheiro, usando o banheiro, né? E aí, né, seja qual uso você estiver fazendo do banheiro, você pode estar falando com uma pessoa na Nova Zelândia, que é a parte mais distante do Brasil. Não sei de quem foi a ideia, mas teve um abençoado que criou a ideia de colocar no play do veículo, lá no painel do veículo, um display para você, enquanto dirige, assistir a sua série favorita ou assistir o noticiário da sua TV. Não sei de onde veio essa genial ideia, mas a gente pode estar dirigindo e assistindo televisão ao mesmo tempo. Então é surreal o cotidiano que nós vivemos. E isso gera um paradoxo que eu chamo de o paradoxo da tecnologia, pois estamos em todos os lugares, mas não estamos inteiramente em lugar nenhum. O paradoxo da tecnologia é justamente a ideia dos recursos tecnológicos, é justamente nos poupar tempo, nos livrar de situações repetitivas, rotineiras, para que a gente possa ter mais tempo para viver a vida. Só que aí entra o grande paradoxo, porque a tecnologia está nos roubando tempo, ou pelo menos nos roubando a qualidade do tempo que nós estamos vivendo. As tarefas, elas podem ser otimizadas, os processos podem ser automatizados com a tecnologia, então, teoricamente, era para termos mais tempo. Agora, o que acontece? Por que nós continuamos tão sobrecarregados? E isso gera uma frustração, a frustração de viver cercado de facilidades, mas sentindo-se cada vez mais exausto, cada vez mais insuficiente. É como se nada que a gente fizesse fosse suficiente, nada que a gente fizesse bastasse. E é um paradoxo isso, porque a tecnologia veio para surtir o efeito contrário. Então a gente entra em uma outra questão: por que o tempo escapa? Por que a gente não consegue, então, usar esse tempo que nos sobra, que a tecnologia nos proporciona? Aí vem uma questão: nós ganhamos tempo com a tecnologia, isso é um fato, mas perdemos tempo com a sobrecarga de tarefas. Quando você consegue fazer mais em menos tempo, você não usa o tempo restante. Seja bem-vindo, Nara! Você não usa o tempo restante para poder fazer outras coisas que importam. Você assume mais tarefas iguais àquelas que você já estava fazendo. Então, se eu consigo produzir um texto que à mão levaria, sei lá, 2 horas para fazer, se eu consigo fazer em 30 minutos, com o uso do computador, o uso das ferramentas tecnológicas, ao invés de eu escrever um texto e viver as minhas 1h30 que sobrou desse tempo que eu economizei com o uso da tecnologia, eu pego e passo a escrever 4 textos. Então nós vivemos a sensação constante de que falta tempo, quando a tecnologia nos faz otimizar o tempo. Então era para sobrarmos tempo.
Eu gosto de citar o exemplo do professor, né? O professor, ele tem a legislação trabalhista e também as leis educacionais permitem que os professores trabalhem 20 horas por dia. Então é uma possibilidade para esse profissional trabalhar, 20 horas por dia não, 20 horas por semana. Então esse profissional ele pode trabalhar 20 horas por semana, trabalhando 4 horas por dia, ou seja, um turno, ela cumpre a sua carga horária. O que na maioria das vezes acontece é que esse profissional ele assume uma carga horária de 20 horas em uma escola, às vezes um concurso municipal, estadual, e aí ele assume mais 20 horas em uma outra escola, talvez município, estado, e alguns chegam ao ponto de assumir mais 20 horas em uma escola particular. Então aquela pessoa que poderia trabalhar 20 horas por semana, ou seja, 4 horas por dia, essa pessoa passa a trabalhar 60 horas por semana, ou seja, 12 horas por dia. Então, acaba que a pessoa se sobrecarrega e aí vem essa questão da falta de tempo e a pessoa faz isso, claro, cada um tem a sua realidade, mas a pessoa faz isso e acaba deixando de viver a sua própria vida, ela passa a viver aquela questão do trabalho. E isso faz com que as pessoas estejam conectadas, mas não estejam presentes, e isso causa uma grande angústia, que é a angústia de ter tempo economizado, mas nunca tempo suficiente para o que importa. A pessoa economiza tempo, mas não tem tempo para aquilo que realmente tem valor na vida dela. Então, nós estamos sempre conectados, mas não estamos presentes. Eu já citei o exemplo do restaurante, no caso das relações interpessoais, né? Você está ali presente com uma pessoa, mas não está compartilhando daquele momento com ela. Agora, existe também no nosso dia a dia as distrações que fragmentam a nossa atenção, que são você estar no trabalho e está pensando no ar-condicionado que está em casa ou na roupa que você deixou para secar e aí você está mexendo ali no celular para cuidar disso. Você está no trânsito e está recebendo alerta de mensagem de WhatsApp e aí você deixa de prestar atenção no que você está fazendo, que seria dirigir, para poder estar olhando a mensagem que chegou na sua rede social. Você está assistindo uma série, isso acontece muito comigo, tá? Às vezes você está assistindo uma série na televisão ou um filme, qualquer coisa que você esteja assistindo, que é um momento que você deveria estar ali relaxando, curtindo ali algo que você gosta, mas você não está fazendo aquilo plenamente. Você está ali no celular, às vezes respondendo mensagem. Então nós estamos sempre disponíveis, mas raramente focados. Assim, a conectividade, a hiperconectividade, ela nos tem dado essa sensação de que estamos presentes, mas não estamos focados. A gente tem o tempo ele não falta, né? A gente tem a falta da gestão da nossa presença, falta gerir a nossa presença ali naquele momento que nós estamos vivendo. Eu já citei o exemplo do professor, né? Que assume uma carga de 20 horas, depois assume mais 20 e traz para si como consequência a fadiga, o burnout, doenças físicas também, né? Porque quando a gente fala de fadiga, exaustão, insônia, a gente está falando de problemas mentais, problemas que afetam a mente da pessoa. Mas às vezes a questão é tão prejudicial para a saúde do ser humano que ele passa a desenvolver problemas físicos realmente, problemas gastrite, outros problemas relacionados com hipertensão, diabetes, vários problemas que vêm não de uma questão fisiológica, mas de uma questão emocional, de uma questão de sobrecarga. Você estafa o seu corpo a ponto dele se enfraquecer e aí você acaba desenvolvendo doenças físicas, além das mentais, que a gente já citou aqui algumas. Seja bem-vinda, Lorena! A gente tem um custo muito alto por essa sobrecarga. A dor de dedicar a vida ao trabalho e perceber que está perdendo a própria vida, ela é muito, muito angustiante, né? Você dedica a vida ao trabalho e percebe que
ao fazer isso, você está perdendo a própria vida no processo. Então, é muito angustiante isso, e algumas pessoas, elas vivem justamente essa angústia, a angústia de se dedicar demais aos compromissos, como eu citei o caso aqui dos professores, mas existem vários outros profissionais que fazem isso. Isso é muito comum também com pessoas que assumem lideranças de grandes empresas, que acabam vivendo mais para a empresa do que para si mesmo, do que para a sua família. E o custo da sobrecarga, ela é a saúde física e mental, conforme nós falamos, que traz o esgotamento, o estresse, ansiedade, burnout, insônia, gastrite. Algumas pessoas chegam a desenvolver câncer. A própria gastrite pode se transformar em um câncer de estômago. E a pergunta que fica vale a pena esse sacrifício? Vale a pena eu economizar tempo com a tecnologia e pegar todo esse tempo e dedicar a algo que eu poderia gerir, eu poderia administrar, né? Porque o tempo, você pode dividir ele para aquilo que é importante, você não precisa fazer apenas aquilo que é necessário ali por demandas do trabalho, por demandas dos outros, né? Por demanda de pessoas que a gente conhece, amigos, familiares. Você pode dedicar o seu tempo a coisas que são importantes para você, como atividade física, por exemplo. Né? Será que vale a pena? Né? Ao tentar dar conta de tudo, nós estamos perdendo o essencial. Nós estamos perdendo a saúde, a paz e o próprio sentido da vida. Porque tempo, para mim, tempo é vida. E quando eu perco o controle do uso desse meu tempo, eu perco o controle da minha vida, eu acabo desperdiçando a minha própria vida. Então nós temos uma ilusão de produtividade. As pessoas acreditam que estar ocupado faz dela uma pessoa mais produtiva. Isso é uma ilusão, porque a pessoa estar ocupada é diferente de ser produtivo. Você ser produtivo significa você dedicar o seu tempo àquilo que realmente importa, aquilo que vai te gerar resultados. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente está se distraindo com coisas que não são importantes, com coisas que não nos dão resultados ou que não estão alinhadas ao nosso propósito, ao nosso objetivo de vida. Então, responder a tudo e a todos não é eficiência. Você está ali 24 horas conectado, respondendo às suas mensagens, interagindo com pessoas ali. Isso não é eficiência, isso não é sinônimo de eficiência. Nós estamos cada vez mais alimentando um ciclo de exaustão com isso. Então, a gente está ficando cada vez mais cansado, cada vez mais exaustos, cada vez mais fadigados, porque a gente fica tentando estar presente a todo momento, a todos os lugares, a todo momento, e não é possível isso. Ou você está presente onde você está fisicamente, ou você está presente com a conexão que você cria através da tecnologia. Mas você não consegue estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Entende? A frustração de estar sempre fazendo muito e realizando pouco é o que resulta dessa ilusão de produtividade, porque você passa o dia todo trabalhando, chega o final do dia exausto, cansado, fadigado, e quando você olha, você vê que você não produziu muito, porque de fato estar ocupado é diferente de ser produtivo. Além do impacto que há no cognitivo. O impacto cognitivo, eu trago uma informação do Daniel Goleman. Eu até estava com o livro dele aqui, Foco, né, o poder da atenção. Não está aqui na minha mesa. Daniel Goleman, ele diz que quando você se desconcentra de uma atividade, demora de 10 a 15 minutos para você retomar o foco pleno naquela atividade. Então, toda vez que você está fazendo algo, se você for interrompido por uma mensagem de aplicativo, se você for interrompido por uma pessoa que entra no seu escritório ou no ambiente de estudo, enfim, onde você estiver, isso vai lhe tomar 15 minutos para você retomar aquele estado de concentração que você estava quando você foi interrompido. Isso não só o Daniel, eu estou citando o Daniel porque eu tenho o livro dele aqui, mas não só o Daniel Goleman é o autor do livro Inteligência Emocional, para quem não conhece. Então, a alternância entre tarefas, você fazer as coisas de forma desorganizada, você está transmitindo aqui uma live e tentando cuidar de um outro assunto aqui, talvez
né, paralelo, e isso faz com que você perca minutos valiosos, porque a sua concentração ela diminui com isso. E com isso você acaba atrapalhando o seu desempenho. Nós estamos treinando o nosso cérebro para a superficialidade. Isso é uma afirmação do Daniel Goleman. Quando você tenta dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, você acaba não se aprofundando, não tendo a concentração necessária para estar ali plenamente naquela atividade. E aí o que acontece? Você fica na superficialidade. E aí você cria na sua mente, seja bem-vindo, João, você cria na sua mente um permafrost mental. O que é um permafrost? É aquele gelo que ele só descongela uma partezinha ali, então tem uma partezinha superficial ali, líquida, e ele não, o congelamento ele continua ali naquele corpo de água, né, de forma que você só tem ali uma areazinha rasa descongelada. Isso é uma imagem do que seria um permafrost. Então a gente tem um permafrost mental. A gente, em vez de descongelar toda a nossa capacidade mental, a gente fica descongelando apenas aquela parte superficial ali, porque a gente não desenvolve plena conexão com aquilo que nós estamos fazendo. E aí o que acontece? A gente acaba criando treinando, né, esse cérebro para a superficialidade. E aí a gente passa a viver uma vida superficial, às vezes até nas questões que é essencial um envolvimento mais profundo, como é o caso do relacionamento familiar. E isso gera um ciclo de frustração. Por quê? Porque a falta de foco gera baixa produtividade. A baixa produtividade gera frustração. A frustração constante gera ansiedade, que gera depressão, e você entra numa espiral de adoecimento que pode chegar a uma doença terminal. Então, pode parecer exagero, mas existem dados de pesquisadores que estudam essa questão do comportamento humano, essa questão do estilo de vida das pessoas que vivem atarefadas, e que chegaram a essa conclusão de que algumas pessoas chegam a desenvolver câncer por causa do estilo de vida que elas levam. Elas acabam sobrecarregando o seu corpo, o corpo acaba se descontrolando, as suas funções ali, as células acabam não dando conta de absorver todo aquele impacto, e aí a pessoa desenvolve algumas doenças e algumas delas doenças graves. Então, a dor de terminar o dia exausto, com a sensação de que nada valeu a pena, de que a vida não está valendo a pena, tem levado, inclusive, algumas pessoas ao suicídio. A gente tem no Japão, né? No Japão a gente tem um alto índice de suicídio relacionado a pessoas que são viciadas no trabalho, pessoas que se dedicam demais ao trabalho. Nós temos os sabotadores invisíveis. A gente já falou da hiperconectividade, essa questão da gente querer estar em vários lugares ao mesmo tempo através da tecnologia. Nós temos as distrações constantes, a exemplo das mensagens que nos chegam a todo momento ali de cada aplicativo que a gente baixa no celular, tentando um alerta ali, tentando chamar nossa atenção de alguma forma. E nós temos o acúmulo de tarefa, como eu citei o exemplo do professor, que ele tem lá uma carga horária de 20 horas na escola, aí ele pega mais 20 ali, mais 20 aqui, além de cuidar de todas as suas outras tarefas. Às vezes esse professor é mãe, é pai ou mãe, é marido ou esposa, é filho, enfim, a pessoa tem que se desdobrar com o seu tempo, porque acaba tendo ali uma sobrecarga de tarefas. Eu cito o exemplo dos professores, mas como eu já falei, isso afeta vários profissionais. Como retomar o controle? Como é que a gente pode retomar o controle do nosso tempo? Como é que a gente pode fazer o que alguns especialistas chamam de gestão do tempo? Identificar os sabotadores do tempo, identificar aquilo que lhe rouba tempo, reduzir as distrações, as notificações. Você pode programar o seu celular para não lhe dar o alerta de todos os aplicativos. Se tiver algum aplicativo que você precise daquele alerta, você pode deixar aquele alerta programado, mas tem muitos aplicativos que ficam te gerando alerta que não é do seu interesse, não é necessário para você. Então você pode reduzir essas distrações gerenciando as notificações dos seus aplicativos. Priorizar tarefas essenciais. É necessário que você descubra o que é essencial para você, o que é importante na sua vida e priorize isso.
a desenvolver equilíbrio entre conexão e presença. Quando você estiver com uma pessoa, esteja plenamente ali com aquela pessoa. É necessário que você viva o momento presente de uma forma intensa, de uma forma plena. Isso vai lhe ajudar a retomar o equilíbrio na questão da gestão do tempo. E você pode descobrir o seu perfil de uso do tempo através de um teste de perfil chamado a Tríade do Tempo. A Tríade do Tempo, ela fala que você tem três tipos de atividades em sua vida. As atividades importantes, as atividades urgentes e as atividades circunstanciais. Essa teoria é do Christian Barbosa, autor do livro A Tríade do Tempo. Através do IBC, eu estou licenciado a aplicar um teste que é justamente com o mesmo nome, a Tríade do Tempo, onde você responde algumas questões, são 18 questões que você responde ali rapidinho, numa escala de 1 a 5, né, dizendo o quanto aquilo ali está presente ou não na sua vida, o quanto aquilo ali faz parte do seu comportamento no dia a dia, no seu dia a dia. E ao responder essa pergunta, a gente tem um cálculo que a gente faz e identifica se você está gastando mais tempo com coisas importantes, com coisas urgentes ou com coisas circunstanciais. Ao identificar o seu perfil de uso do tempo, você vai conseguir descobrir o que realmente, para onde realmente está indo o seu tempo no seu dia a dia. E fazendo esse teste, eu vou disponibilizar ele, né, na minha bio, vou disponibilizar o link para esse teste. Fazendo esse teste, você recebe um relatório gratuito que mostra qual o perfil dominante que você tem hoje. E você recebe também dicas práticas e personalizadas de como melhorar a sua gestão do tempo. Se não tiver aí na bio, eu vou disponibilizar para vocês. Esse teste chamado Tríade do Tempo, como eu falei, foi desenvolvido por Christian Barbosa, e ele está licenciado ao Instituto Brasileiro de Coaching, então por isso eu tenho a possibilidade de aplicar esse teste como forma de ajudar vocês que se interessaram por este conteúdo, que é conteúdo do meu e-book Transformando Horas em Resultado. Então, o momento I9 vai chegando ao fim. Esse é a primeira edição, nós temos 12 edições, cada edição representando 1 hora do relógio, né? A gente fez essa brincadeira já que a gente está falando de tempo, né? Para poder trazer o conceito de horas de relógio. Então são 12 episódios representando, cada episódio representando 1 hora do relógio. O relógio ponteiro, ele marca 12 horas e a gente fez essa brincadeira. Eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui na live, também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Vou divulgar quando será o próximo episódio, a gente vai estar organizando isso aí direitinho. E o livro vai estar disponível. Também não está disponível ainda, porque está faltando a aprovação da plataforma que faz a distribuição. Então a gente hoje eu devo resolver essa questão e nos próximos dias vai estar disponível para vocês, transformando horas em resultados. Então esse seria o conteúdo, mais ou menos o conteúdo ali que eu trago no primeiro capítulo do livro, e você pode ter na íntegra baixando através do link que estará disponível na bio. Fique bem, tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!